gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. E eu queria que você fechasse os olhos, vamos orar apresentando este momento diante do Senhor, pedindo a bênção dEle, para que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos ensine através da sua maravilhosa palavra. Pai amado, nós te louvamos porque só Tu és Deus eterno, Deus bendito eternamente, Senhor dos senhores, Rei da eternidade, Príncipe da paz. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor derramado sobre as nossas vidas, pela bênção, pela transformação que o Senhor opera em nós. E nesse momento te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos ensina para que saiamos daqui edificados em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Meu irmão, eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é ampliando a visão. A Bíblia ela diz que o príncipe deste século, ele cegou o entendimento das pessoas para que não vejam, para que não compreendam o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. O inimigo sempre vai tentar ofuscar a visão que Deus tem para nós e aquilo que Ele deseja e pretende fazer em nós e através de nós. Mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8, e nós vamos estudar uma passagem onde Jesus curou um homem cego. Vá comigo até Marcos capítulo 8, no verso 22. Marcos capítulo 8, no verso 22. E vamos ler essa passagem. Diz assim o texto bíblico. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a visão, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe tocou as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. É interessante que quando lemos esse texto, nós percebemos que Jesus tocou naquele homem 3 vezes, e eu quero explorar um pouquinho isso. Quando trazem aquele rapaz até Jesus, na expectativa de que o Senhor curasse aquele cego, veja, Jesus poderia curá-lo de muitas maneiras. Ele é o Senhor, é todo-poderoso. Jesus simplesmente poderia dizer: veja, e o homem começasse a ver imediatamente, mas o Senhor ele fez de uma maneira diferente. A Bíblia diz que primeiro Jesus o pega e o leva para fora da aldeia. Mas não seria mais interessante Jesus curá-lo na frente de toda aquela cidade, para que as pessoas vissem o milagre e muitos ali, quem sabe, se convertessem a Jesus? Mas interessante que Jesus o tira para fora da cidade e vai conversar com o homem à parte. Por que isso? No livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 21, diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, é essa cidade, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos aqui, lá eles teriam se convertido, mas aqui vocês não. Era uma cidade de gente incrédula, uma cidade de gente que via e ouvia Jesus, mas não se convertia, não cria naquilo que o Senhor fazia. Então a primeira coisa que Jesus fez, tirou o homem de dentro da aldeia. O que o Senhor estava fazendo? Jesus queria fazer o milagre da cura, mas o tirou do meio dos incrédulos, do meio das pessoas que talvez iriam debochar, iriam questionar, iriam ficar perguntando: rapaz, sai de perto desse Jesus, isso aí não adianta nada, ele é um impostor, ele é falso,
essa oração não vai adiantar nada, você vai acreditar nele. E quantas vezes nós ouvimos de pessoas palavras negativas, palavras contrárias, palavras que botam em dúvida o poder de Deus ou algo que Deus vai fazer nas nossas vidas? Sabe aquela pessoa que vem, ou mesmo o inimigo que lança nos nossos corações uma palavra de dúvida? Será que Deus vai me abençoar? Será que Ele está me ouvindo? Será que um dia essa situação pode ser transformada? Então Jesus tira o homem do centro da dúvida, do centro da incredulidade e o leva à parte. Primeiro toque, nós precisamos que Jesus nos tire do ambiente de dúvida para que possamos ter a visão amplificada, para que possamos começar a enxergar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então Jesus dá o segundo toque naquele homem. Jesus pega a saliva e coloca nos seus olhos. Tendo assim, parece alguma coisa simples, não é verdade? Parece alguma coisa tranquila. Jesus pega a saliva, coloca nos olhos dele e pergunta: e agora, o que você está vendo? Mas vamos entender um pouquinho mais profundo esse assunto. Faz um teste, pega o seu dedo. Agora leva o seu dedo até o olho e toca dentro dele. Você consegue fazer isso? Qual vai ser a reação? Vai ser a reação de se afastar, de não permitir. Mas Jesus pega a saliva e toca no olho daquele homem. O que aquele homem precisou fazer? Acreditar em Jesus, confiar em Cristo, acreditar que o que Jesus estava fazendo, ainda que ele não compreendesse e ainda que parecesse meio nojento, meio talvez dolorido por colocar o dedo dentro do olho, ele tinha que crer. Ele tinha que entender que aquele processo era um processo de cura, um processo de transformação, um processo de crescimento em algo que Jesus iria fazer na vida dele. Então, quando Jesus lhe toca nos olhos e aquele homem permite, e é necessário que a gente permita que o Senhor toque nas nossas vidas, toque no local da enfermidade, toque no local da ferida de alma, toque no local do nosso problema, toque exatamente naquilo que tem sido um problema para nós e prejudicial para as nossas vidas. Jesus vai lá e coloca o seu dedo, e pode parecer dolorido, mas aquilo faz parte do processo de cura. Então, aquele homem responde: agora eu estou vendo homens como árvores andando, ou seja, a visão foi recobrada de maneira parcial. E a pergunta é, por que Jesus não curou de uma vez? Por que ele não falou, enxerga? Mas por que Jesus deixou o homem vendo parcialmente? Ele olhou com aquela visão ofuscada. Porque o Senhor está nos dando aqui um ensinamento. Nem tudo que Ele faz é imediato, nem tudo que Ele faz é como nós pensamos ou desejamos. Muitas vezes o que Deus quer fazer nas nossas vidas é de forma gradativa, paulatina, é escalonada, um pouco de cada vez. Primeiro Ele opera, depois espera, depois opera mais um pouco, porque é necessário um detalhe em nós, amadurecimento. Eu vou chegar nesse ponto já já. Mas aquele homem agora está vendo as pessoas como árvores andando. Então a Bíblia diz que Jesus vai e toca nos olhos dele novamente. Agora esse homem já está enxergando. Então quando Jesus fala, vem aqui, e aproxima as mãos dos olhos dele, ele está vendo, né, o dedo de Jesus vindo na sua direção. Mais uma vez a reação seria de não permitir, mas aquele homem deixa. Ele deixa Jesus tocar-lhe nos olhos. Por quê? Porque ele já está acreditando que ainda que Jesus faça algo estranho, que eu não compreenda e que talvez seja dolorido, eu sei que esse Jesus vai fazer um milagre na minha vida. Ele está pensando nisso, então ele permite. E se você quer um milagre na sua vida, você tem que permitir que Jesus toque em você de qualquer maneira que for necessária, ainda que lhe pareça estranho e dolorido. É um processo de transformação que nós temos que passar. Temos que deixar Jesus agir da forma dele. Então Jesus toca a terceira vez nos olhos daquele homem e ele diz, agora estou vendo bem, estou vendo perfeitamente. Interessante que a orientação de Jesus nesse momento
não foi agora volte para dentro da cidade e mostre para todos eles o milagre que aconteceu, que você está enxergando, que eu sou o Filho de Deus e que eu não sou um impostor, para que eles creiam. Sabe o que Jesus diz? Olha, não entre na cidade, não volta para lá não. Sabe por quê? Porque certamente alguém ia chegar e ia dizer, você foi curado? Será que foi mesmo? Eu acho que você está enxergando, mas não está enxergando direito não. Você está enxergando, mas no final do dia provavelmente você volta a ser cego. Sabe aquelas pessoas que mesmo você sendo abençoado, vem com uma palavra contrária, tentando lançar dúvidas? Satanás é o pai da mentira, ele sempre vai tentar jogar com a dúvida para roubar de nós a fé. Jesus diz para ele, não volta para a cidade, ou seja, não volta para o meio dos incrédulos, vai andar com aqueles que creem no Senhor e podem edificar a sua fé. Aleluia! Talvez você que está me ouvindo, você precisa de 3 toques de Jesus, sair do meio da incredulidade, saia desse ponto, fala, Jesus, me tira, talvez do ambiente de incredulidade da minha mente e me coloca numa posição de fé. E deixa Jesus operar 1, 2, 3, 4 vezes, o quanto for necessário, para que a obra seja completa na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Aquele homem ficou totalmente curado. Bendito é o nome do Senhor. Então entenda, às vezes Deus começa a fazer alguma coisa nas nossas vidas e quando melhoramos um pouquinho já ficamos satisfeitos. Eu estava mal, agora melhorei, tá bom assim? Então eu quero que você entenda, aquele homem ficou melhor do que era, mas ele precisava ficar melhor ainda do que estava. Eu quero que você repita isso comigo. Eu não sou como eu era depois que conheci a Jesus, mas quero ser melhor do que estou agora. Eu vou repetir. Eu não sou como eu era antes de conhecer a Jesus, mas eu quero ser melhor do que eu estou agora, porque a nossa vida ela é de fé em fé, de glória em glória, é uma crescente de santificação, de aperfeiçoamento na presença do Senhor, de crescimento, de receber dons, de receber graça do Senhor. Então, amanhã você vai estar melhor do que hoje na graça do Senhor, em nome de Jesus. Então, falei dos 3 toques, que são toques de transformação. Agora eu quero falar de um outro ponto, que é o ponto da maturidade. Quando nós somos transformados pelo Senhor, nós entramos num processo de amadurecimento e isso amplifica a nossa visão. E para isso eu quero usar o texto de Gênesis 45. Vamos até lá? Gênesis capítulo 45. Eu vou ler uma passagem que fala sobre José. Gênesis 45, no verso 4. José, ele já era governador do Egito, já estava naquele processo de guardar os cereais dentro dos celeiros. O tempo das vacas magras, lembra que haveria 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras? Então agora já chegou o tempo das vacas magras, então as pessoas, passando já necessidade, começam a ir ao Egito para comprar mantimento. E é exatamente aqui nesse ponto que os irmãos de José vão até o Egito comprar os mantimentos e José agora se revela a eles. É nessa passagem que nós estamos. Então vamos lá. Gênesis 45, no verso 4. Disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis com vós mesmos, porque por me haverdes ter vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Veja que
que compreensão, veja que visão amplificada, veja que amadurecimento nos sentimentos de José. Quando ele viu seus irmãos, obviamente ele ficou entristecido, com uma mistura de tristeza, com uma mistura de alegria, com uma mistura de mágoa pelo que aconteceu com ele, mas ele conseguiu processar todo aquele sentimento. Então, quando ele processa o sentimento e dá esse tipo de resposta, ele está mostrando o grau de amadurecimento que ele teve no seu coração. Ele poderia simplesmente maltratar aqueles irmãos e puni-los, porque agora ele era o governador do Egito e os seus irmãos o haviam vendido como escravo lá para aquele lugar. Mas não, ele diz: vocês não fizeram isso contra mim, mas foi a mão de Deus que fez isso para que hoje eu estivesse nessa posição e a vida de vocês fosse preservada. Então, quando eu vim para o Egito, foi Deus preservando a vida de vocês, preservando a nossa família, trazendo vida diante dessa situação tão complicada de seca no Egito. Somente um homem amadurecido consegue olhar para o deserto, consegue olhar para a dificuldade, consegue olhar para tudo que passou e dizer: glórias a Deus, Deus esteve no controle, Deus continua no controle e Deus estará sempre no controle da minha vida, porque eu confio nesse Deus. Isso é uma postura de uma pessoa amadurecida. Então entenda, quando Deus ele começa a amplificar a nossa visão para as coisas espirituais, amplificar a nossa visão e amadurecer a nossa vida, nós não olhamos mais para a dificuldade e murmuramos contra Deus, como se Deus tivesse esquecido de nós. Mas nós podemos dizer: o Senhor está no controle e eu estou passando por um processo. Quando Moisés saiu do Egito para levar o povo na direção da terra prometida, o que fervia no coração das pessoas não era o processo, mas era o destino, era o alvo. O coração daquele povo não fervia por estar no deserto, por passar calor, passar frio, passar sede ou passar um período de fome, se bem que Deus sempre os sustentou, mas o coração deles não fervia por isso, mas o coração ansiava pela conquista, pela terra prometida, e assim nós somos. Nosso coração ferve pelo alvo, pelo objetivo, pela promessa, por aquilo que Deus tem preparado para nós. Trazendo para os dias de hoje, nosso coração ferve por estar na presença do Senhor, nosso coração ferve por estar cheio de Deus em nós e saber que um dia estaremos na glória com Ele. É por isso que o nosso coração ferve e não pelos processos. Você está passando por processos de transformação, processos de readaptação, processos de um novo começo, processos de consertar o que foi destruído, de perdoar o que precisa ser perdoado. Eu não sei qual é o processo em que você está. Como aquele homem cego passou um processo, foi um pouco dolorido, mas no final ele foi curado. Como o povo saiu do Egito, passou por um processo, mas conquistou a terra prometida. E como José passou um processo no cárcere, depois ali como servo, e no final ele se tornou governador e o salvador, o resgatador de toda a sua família e de todas aquelas pessoas que moravam lá. O processo é dolorido, mas a conquista, ela é gloriosa e Deus tem conquista para a sua vida. Aleluia! E agora eu quero concluir com a visão positiva. Eu falei sobre o processo da restauração, falei sobre uma mente amadurecida para poder enxergar que Deus está no controle de tudo e que Ele não nos esqueceu. E agora a visão positiva. Você já ouviu aquela frase que diz assim: o não você já tem, vamos tentar um sim? Não é? Nós falamos isso. Eu quero mudar essa frase e eu quero colocá-la de forma positiva. O sim você já tem. Quem sabe lá na frente vai aparecer um não. Mas como assim, pastor? Quer ver só? Quando você está dirigindo o seu carro e você vai fazer uma conversão, eu posso virar aqui? Sim. A não ser que tenha uma placa dizendo que não. Se não tiver uma placa dizendo que não, sim, você já tem o sim. Eu vou estacionar aqui do lado dessa calçada. Posso parar aqui? Pode, sim. Eu só não posso parar se tiver uma placa, mas o sim eu já tenho. Então, quando nós formos olhar para um projeto, um objetivo,
Vamos mudar essa visão, vamos amplificar a nossa visão dizendo, eu já tenho um sim, porque eu tenho um Deus sobre a minha vida, eu tenho um projeto de Deus sobre a minha vida, eu tenho as portas que Deus vai abrir sobre a minha vida. Um sim eu já tenho. Se vier um não, amém, Deus está no controle, mas eu já tenho o sim e o amém de Deus sobre a minha vida. Aleluia! Glórias a Deus! E é sobre isso que eu quero orar com você nesse momento. Talvez você esteja passando um processo de cura. Talvez você está já no processo do amadurecimento e às vezes não entende e murmura. Mas talvez você já está na fase da amplificação da visão, portanto, tenha uma visão otimista. Deus já tem um sim de bênção e de milagre sobre você. Vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor e pedindo para que Ele complete toda a boa obra e que se a nossa mente ela está titubeando na fé, que hoje ela seja fortalecida em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai amado, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos ensina, te agradecemos pelo teu amor que nos conforta, te agradecemos por saber que o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos por saber que nós temos o sim e o amém do Senhor, a bênção de Deus, a graça poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Se porventura alguém que está me ouvindo está titubeando na fé, está enfraquecido ou duvidando, então tira essa pessoa do ambiente da incredulidade, coloca ela do lado de homens e mulheres de fé, que essa pessoa possa ser edificada, passar pelos processos de transformação e ter uma visão da obra de Deus, dos milagres de Deus, da fé totalmente amplificada e clareada em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe, que essa palavra fique ruminando no seu coração e você seja edificado poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Aleluia! E eu queria agora te convidar, como Casa Restaurada, a ser um dos primeiros a saber que estamos lançando um site. E esse site é www.reescrevendoasuhistoria.com.br. Esse site tem a ver com o e-book, mas ainda não é o lançamento. O lançamento será no dia 6 de novembro, às 20 horas, pelo nosso Instagram pessoal. Se você ainda não é inscrito nesse Instagram, aproveita e se inscreva, @BiancaEPércio. Mas vamos voltar ao site. O site, ele está ali para te dar um desconto a respeito deste e-book. Então ainda não é o lançamento, mas você pode clicar em inscrever-se. Automaticamente você recebe um e-mail de confirmação com o cupom de desconto. Estamos lançando primeiro para você, que é filho desta casa, em nome de Jesus. Amém? E nos vemos no próximo domingo presencialmente na Smart Center. Eu te abençoo no nome de Jesus. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.